pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jonathan Dallon e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de geometria analítica. Pessoal, na aula passada, caso você não tenha assistido, volte lá e assista. Na aula passada eu expliquei para vocês, eu demonstrei, na verdade eu mostrei quem são os sólidos que nós iremos trabalhar, certo? Então a gente conheceu quem é um prisma, quem é uma pirâmide, quem é o cilindro, quem é o cone e quem é a esfera. E claro que eu mostrei diversos tipos de prismas e diversos tipos de pirâmides, que esses são os que mais variam, tá? Já os corpos que rolam, né, que é o cilindro, o cone e a esfera, esses não vão variar porque a figura da base é sempre a mesma, é sempre um círculo. Claro, para isso a gente está falando do cilindro e do cone, a esfera ela não tem uma base, mas vamos deixar mais para frente. Hoje, pessoal, a gente vai começar a parte mais importante da geometria espacial, que é como realizar cálculos de volume e área total, tá? Essa é a grande sacada da aula de hoje. E o detalhe, eu separei as nossas aulas em prismas e cilindros e depois na próxima aula a gente vai ver pirâmide e cone e a gente vai ter uma aula especial para esfera. Por que eu dividi em prismas e cilindro? Se vocês lembrarem da aula passada, eu comentei algo bastante interessante para vocês. Eu disse que um cilindro ele nada mais é, quer dizer, não é que ele nada mais é, ele se assemelha muito a um prisma, só que de base circular. Não é correto dizer isso, mas a gente pode levar essa noção, porque até nossas fórmulas são as mesmas. Então, olha que legal, a fórmula para calcular volume e área total de um prisma, elas têm a mesma ideia, elas são as mesmas para calcular de um cilindro. Então, é por isso que eu trouxe todos esses elementos junto. Bom, estou falando demais, agora o que eu vou fazer é o seguinte, como vai funcionar essa aula? Eu vou expressar as fórmulas para vocês, eu vou mostrar elas, tá? E a partir daí eu vou fazer alguns exemplos, todos muito interessantes, para a gente já ver como que a gente aplica essas fórmulas. Então, pessoal, já falei bastante, agora vamos descobrir quais são as fórmulas que a gente precisa saber para prismas e cilindro. E já vamos começar pela fórmula mais importante, que é a fórmula do cálculo de volume. Para a gente calcular o volume, que a gente chama de V, tá? De um prisma ou de um cilindro, basta a gente fazer o produto, ou seja, a multiplicação da área da base vezes a altura. É só isso, pessoal. Olha que interessante. Só a gente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Como assim a área da base? Se nós tivermos um prisma quadrangular e essa nossa base for um quadrado, calcula a área do quadrado e multiplica pela altura do prisma. Ah, professor, mas se a minha base for pentagonal, calcula a área do pentágono e multiplica pela altura. Ah, e se for um cilindro? Calcula a área do cilindro e multiplica pela altura. Só isso, pessoal. É muito fácil, é muito simples, não tem mistério nenhum, tá? Para calcular o volume de um prisma e de um cilindro, só fazer a área da base vezes a altura. Olha que barbada. E para calcular a área total, já digo para vocês, a gente costuma se enganar, né? A gente costuma achar que calcular a área é mais fácil que volume. Para figuras tridimensionais, que são as únicas que têm volume, no caso, né? Para uma figura tridimensional, é muito mais difícil calcular a área total do que o volume, porque o volume é simples, tá? A área total a gente precisa ter uma certa visualização, que eu vou trabalhar bastante com vocês nessa aula. Então, olha só, a área total de um prisma ou de um cilindro, a gente calcula da seguinte forma. Basta fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá aqui, pessoal. É essa a nossa fórmula. Bom, vamos tentar entender ela. Por que 2 vezes a área da base? Pessoal, um prisma, qual é a classificação de um prisma? Ele tem 2 bases iguais, a base inferior e a base superior. Então, por isso que a gente calcula 2 vezes a área da base. E a área lateral, ela vai se modificar de acordo para cada figura. Como assim? Se nós tivermos um prisma triangular, onde nossa base é um triângulo, a gente vai ter 3 faces laterais, todas retangulares. Se nós tivermos um prisma quadrangular, a gente vai ter 4 faces laterais, todas retangulares também. Por isso que a área lateral a gente precisa adaptar ela. Mas a área da base é só a gente vai multiplicar por 2 porque obrigatoriamente as duas devem ser iguais. Tranquilo, pessoal? Se vocês estão ainda um pouco com medo, não se preocupe que agora já vai alguns exercícios onde a gente vai começar a entender melhor esses conceitos, tá? Antes de eu começar a fazer esses exemplos, eu quero só que a gente tenha bem definida a noção de volume e de área. E para isso eu vou fazer um exemplo. Eu quero que vocês pensem numa situação, tá? Vocês têm uma caixa de sapato. A caixa de sapato, ela nada mais é que um prisma quadrangular regular, porque a nossa base é um quadrilátero. E ele tem a parte de baixo e a parte de cima, que são essas bases. Então pensem na caixa de sapato. Se vocês quiserem encher essa caixa de sapato de tinta,
tá? Encher ela de tinta. O que é isso? Vocês estão calculando o volume. Para vocês saberem quanta tinta entra dentro de uma caixa de sapato, você tem que calcular o volume dela. Mas agora, se vocês quiserem pintar por fora essa caixa de sapato, isso a gente está calculando a área total. Olha que interessante. Então, a área total, pessoal, nada mais é que as extremidades. E o volume é toda ela preenchido. Tudo bem? Agora que a gente pegou bem essa ideia, essa noção de volume e área total, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, segura aí. Beleza, pessoal, olha o que apareceu aqui embaixo, apareceu exatamente o nosso primeiro exemplo. Se você ainda não pegou um caderno, pega um caderno, desenha aqui o desenho bonitinho e venha resolver junto comigo essa questão, tá? Os meus exemplos não terão títulos, tá? Não vai ter uma pergunta em si, mas em todos eles eu vou calcular o volume e a área total. Então vamos lá. Que figura é essa? Pessoal, essa figura é um prisma quadrangular regular. Se apareceu a palavra regular, quer dizer que todas as arestas da base são iguais. O que são arestas mesmos? São os lados, tá? Então quer dizer que todos esses lados são iguais. Moral da história, se nós temos 2 centímetros aqui, eu sei que aqui também é 2 centímetros, tá? Então, a minha base desse meu prisma, ele é uma base quadrada, certo? É um quadrado do lado 2. E a altura do meu prisma é 5. Tranquilo, né? Pessoal, agora que a gente vai fazer, vamos começar calculando o volume. Então, para nós calcularmos o volume de um prisma, basta a gente fazer a área da base vezes a altura. A altura nós já temos a resposta, que é 5, né? Falta a gente saber o valor da área da base. Então, vamos calcular aqui embaixo, ó. Vamos calcular a área da base. O primeiro passo que a gente faz, pessoal, é identificar que figura eu tenho na base. Olha ali. Pessoal, fazendo uma breve análise, a gente consegue ver, né, que, como eu disse para vocês, né, que esse prisma é um prisma quadrangular regular, eu sei que a minha base é um quadrado. Então, basta a gente calcular a área de um quadrado. E como é que a gente calcula a área de um quadrado? Pessoal, a área de um quadrado nada mais é, né, que lado ao quadrado. Lá em geometria plana que a gente aprendeu. Se você ainda não fez um resuminho sobre as formas de geometria plana, está na hora de fazer, porque elas vão ser bastante importantes aqui. Bom, quem que será, então, a nossa área da base? A área da base nada mais vai ser que lado ao quadrado, nosso lado é 2, né? 2 ao quadrado. Moral da história, a área da base é igual a 2 ao quadrado, 4 centímetros quadrado. Sempre que nós estamos falando em área, né? Tu multiplicou centímetro por centímetro, então, obrigatoriamente, a unidade de medida sempre será ao quadrado, tá? Tá ali, a área da base, 4 centímetros ao quadrado. Beleza, agora que nós temos a área da base, a gente consegue calcular o volume. O volume do nosso prisma nada mais é que a área da base, que a gente acabou de descobrir que é 4, vezes a altura, que é 5. Moral da história, o volume é 4 vezes 5, que isso aqui é igual a 20 centímetros quadrados. Opa, quadrado não, perdão, 20 centímetros cúbicos. Sempre que a gente fala em volume, a gente está calculando a terceira dimensão, né? Então, por isso que a nossa expoente sempre vai ser ao cubo, tá? Porque tu multiplicou centímetro por centímetro e por centímetro. Então, a nossa resposta sempre será ao cubo. Pessoal, agora você não vem me dizer que isso aqui é difícil. Olha que barbada! Já achamos o cálculo do volume, que geralmente é as perguntas que mais fazem é em relação ao volume. Tá aí, galera. Muito fácil, muito simples calcular o volume de um prisma, tá? Mas e agora? E se eu quisesse saber qual que é a área dele? E aí, qual que é a área, só a superfície lateral dele? Bom, para a gente calcular a área, a gente sabe que a área total de qualquer prisma vai ser 2 vezes a área da base, que a gente já tem essa resposta, né? Mais a área lateral. Beleza, pessoal. Então, antes de a gente resolver isso aqui, a gente precisa saber quem que é a nossa área lateral. Na verdade, eu preciso descobrir agora quem que é a área lateral. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho que eu vou trazer uma coisa para solucionar, para facilitar a vida de vocês. Então, segurem aí. Então, olha que interessante, pessoal. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o nosso exercício, tá? A nossa questão, e eu joguei ele no software, aonde agora a gente pode ter uma visualização melhor dele. Então, ó, a gente pode fazer uma rotação tridimensional dele e descobrir todas as faces, né? Olha que interessante. Essa é a base superior, que é um quadrado, e virando aqui, ó, essa aqui é a base inferior, que é o outro quadrado. Mas nossa pergunta aqui é quem é a nossa face lateral? E, pessoal, tá aqui, ó. A face lateral nada mais é que um retângulo. Mas quantos retângulos nós temos? Exatamente 4 retângulos. E se você ainda não conseguiu visualizar, olha o que a gente vai fazer. Vamos planificar. Olha que maravilha, isso é uma delícia, né? Vamos planificar esse nosso sólido. Olha que interessante, planificando, vamos mexer aqui um pouquinho nele, planificando nosso prisma,
Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Aí, olha que maravilha, galera. Agora a gente consegue enxergar exatamente quais são as áreas que são feitas esse nosso prisma. E dá para ver que ele tem duas bases exatamente quadradas e uma, duas, três, quatro faces retangulares que são as nossas áreas laterais. Não é verdade? Então, quem é a nossa área lateral? A área lateral nada mais é que 4 vezes a área do retângulo. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo então o nosso exercício. Vamos voltar lá. Beleza, galera. Então, agora, com a ajuda do nosso software, a gente acabou de perceber que a nossa área lateral, ela nada mais é que 4 vezes a área do retângulo. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos 4 faces retangulares iguais, ó. E quem que é o retângulo? É esse aqui, ó. Esse que eu estou pintando de amarelo. Olha que maravilha. Se a gente calcular a área de um retângulo só e multiplicar por 4, nós já temos a nossa face lateral. Então, vamos fazer esse processo. Então, nós sabemos que a nossa área lateral nada mais é que 4 vezes a área do retângulo. Só que quem é a área do retângulo? Pessoal, para a gente calcular a área do retângulo, basta fazer base vezes altura, não é verdade? Quem que é a base? A base está ali, ó, 2 centímetros. Quem é a altura? 5. Geometria plana. Olhei para esse retângulo, calculei a área dele. Moral da história, se a gente tivesse feito apenas 2 vezes 5, dava 10. 10 centímetros quadrados é a área de um retângulo só. Mas, como a gente viu, nós temos 4 retângulos iguais. Então, nossa área lateral é igual a 40 centímetros quadrados. Está aqui. Essa é a nossa área lateral. Beleza. Agora que nós temos a área lateral, basta finalizar calculando a área total. A área total vai ser 2 vezes a área da base, que nós já temos aqui a resposta, né? A gente já tinha calculado antes, que era 4 centímetros, mais a área lateral, que é 40 centímetros quadrados. Moral da história, a nossa área total vai ficar por 2 vezes 4, que dá 8. 8 mais 40, 48 centímetros quadrados, né? É quadrado porque a gente está falando de área. Está aqui resolvido a nossa área total e o nosso volume para o nosso prisma. Pessoal, o que acharam? Perceberam que o conteúdo de geometria espacial não é difícil. Qual é a parte mais complicada aqui? É a gente conseguir enxergar, ter a visualização tridimensional, né? Porque essa figura que eu desenhei aqui para vocês, ela não é uma figura 3D. Tá? Por que ela não é? Porque tu não consegue. Se tu pegar essa figura e olhar atrás dela, tu vai ver o verso, tu não vai ver os lados. Então, ela é uma representação de uma figura tridimensional num plano. Por isso que essa é a grande dificuldade da geometria espacial. É tu conseguir enxergar isso aqui na tua cabeça e enxergar ele tridimensional, tá? Então, essa vai ser o grande desafio aqui nas nossas aulas. Tudo bem, galera? Vamos ver mais um exercício para fixar melhor esse conteúdo. Vem comigo. Beleza, galera. Agora, olha esse exemplo número 2, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um outro prisma. Por quê? Porque ele tem duas bases, né? E as duas bases são iguais. Só que prisma é esse? Esse é um prisma triangular regular. A palavrinha regular eu devia estar escrito aqui, tá? Mas como eu não disse escrito, eu estou dizendo para vocês. Quando eu digo que ele é regular, quer dizer que todas as arestas da base são iguais. Moral da história, esse triângulo que nós temos aqui embaixo, ele tem um triângulo com todos os lados iguais. E um triângulo que tem todos os lados iguais, lá na nossa aula de geometria plana, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, todos esses lados aqui têm que ser de 2 centímetros. Tranquilo, não é, pessoal? Então, nós temos um prisma triangular regular. Bom, vamos então calcular o volume e a área dele. Se você já está se sentindo à vontade para resolver esse tipo de questão, pausa o vídeo, tenta resolver e depois dá um despause e vê se tu conseguiu acertar ou não. Caso não tenha conseguido, tu vai ver a resolução agora prontinha. Agora vamos lá. Pessoal, para a gente calcular o volume de um prisma, a gente já sabe que a fórmula é a área da base vezes a altura. Não tem mistério nenhum. Então, qual vai ser o nosso processo aqui? O primeiro passo vai ser calcular a área da base. Então, vem comigo. Vamos fazer aqui embaixo. A área da base nada mais é que a área do triângulo. Não é verdade? Mas como eu disse que esse prisma é triangular regular, a gente sabe que esse triângulo é um triângulo equilátero. E, pessoal, a gente já sabe, inclusive eu fiz a demonstração para vocês no vídeo de geometria plana, eu fiz a demonstração para cálculo de área de um triângulo equilátero. Se tu não sabe essa fórmula ainda, decore ela porque ela é muito importante. Para calcular a área de um triângulo equilátero, que é o triângulo que tem todos os lados iguais, basta a gente fazer lado ao quadrado, raiz de 3, tudo sobre 4. Muito importante essa fórmula, tá? Agora que a gente já sabe calcular ela, vamos calcular. A nossa área da base vai ser igual. O lado para nós está aqui, ó, é 2 centímetros, né? Então, 2 ao quadrado, raiz de 3, tudo sobre 4.
Moral da história, a nossa área da base vai ser igual. Eu vou acelerar um pouco aqui o nosso raciocínio, tá? Vê se concorda comigo. 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4. Se está multiplicando por 4 e está dividindo por 4, corta, né? Vamos facilitar a nossa vida. Então, o que vai ser a nossa área da base? A área da base vai ser raiz de 3. E não é porque é raiz que ele não tem uma unidade de medida. É raiz de 3 o quê? Raiz de 3 centímetros quadrados. A gente está calculando uma área, né? Então, tá aqui, pessoal. Esta seria a nossa área da base. Então, a gente já calculou qual que é a área da base do triângulo. Agora, vamos para o nosso cálculo de volume. A gente sabe que o volume nada mais é que a área da base, que é raiz de 3, a gente acabou de achar, vezes a altura. Quem que é a altura do prisma? Está aqui, ó, 6. Moral da história, o nosso volume nada mais é que 6 raiz de 3. Como a gente está falando de volume, né? Centímetros cúbicos, porque volume é algo tridimensional. Pessoal, está aqui, ó. Muito fácil, muito simples, sem mistério nenhum. Acabamos de descobrir qual que é um volume de um prisma triangular regular, quer dizer, desse prisma triangular regular, 6 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tranquilo, né, pessoal? Não tem mistério nenhum, nenhum mesmo. Agora vamos então para o nosso volume. Como é que a gente vai calcular? Volume não, vamos calcular a nossa área total. Como é que a gente calcula a área total? Bom, a área total de um prisma nada mais é que 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base já está resolvida, a gente tem a resposta ali embaixo, que é a raiz de 3. Falta a gente calcular a tal da área lateral, não é verdade? E para isso, pessoal, eu vou pedir... Perdão. E para isso, vamos voltar lá para o nosso software e enxergar essa figura lá. Então, vem comigo. Beleza, pessoal. Então, olha só, trouxe aqui para o nosso software a nossa figura, eu reconstruí ela aqui para a gente poder fazer uma análise dela, tá? Então, olha interessante, olhando bem, ó, essa é a nossa base superior, dá para ver muito bem que é um triângulo equilátero, né, que tem todos os lados iguais, e essa aqui é a nossa base inferior, que a gente também consegue muito bem ver que é um triângulo equilátero. Agora, olha interessante, ó, dá para a gente muito bem, facilmente contar, né? Nós temos 3 faces laterais e todas elas são retângulos, não é verdade? Então, olha que maravilha, pessoal. A nossa área lateral nada mais é que a área de 3 triângulos equiláteros. Vamos facilitar um pouco a nossa vida? Olha que coisa bonita, eu acho isso maravilhoso. E vamos planificar essa nossa figura. E olha só, vamos deixar ela de um jeito um pouquinho menor. Tá aí, pessoal, olha que coisa bonita. O que nós temos aqui? As duas áreas da base, que são 2 triângulos equiláteros. Nós temos 1, 2, 3 triângulos, 3 retângulos, na verdade, 3 retângulos todos iguais. Então, a nossa área lateral nada mais é que 3 vezes a área do retângulo. Agora, vamos fazer esse cálculo. Bom, agora basta. Agora a gente já tem condições suficientes para resolver essa questão. Então, quem que é a nossa área lateral? A área lateral nada mais é que 3 vezes a área do retângulo. Não é verdade? A gente acabou de ver que nós temos 3 retângulos todos iguais. E ó, vou pintar aqui um dos retângulos, eu vou calcular a área desse retângulo e multiplicar por 3, porque eu sei que nós temos 3 retângulos, perdão, todos iguais. Moral da história, a nossa área lateral vai ser igual a 3 vezes, como agora é a área do retângulo, a área do retângulo nada mais é que a base, que é 2, vezes a altura, que é 6. Então, 2 vezes 6. Moral da história, a área lateral vai ser igual 2 vezes 6, a gente sabe que é 12, certo? Então, cada triângulo desse, cada retângulo, tem 12 centímetros quadrados de área. Mas como nós temos 3, 3 vezes 12 deu exatamente 36 centímetros quadrados. Tá aqui, essa é a nossa área lateral. E agora sim, pessoal, agora que nós já sabemos a nossa área lateral, aí basta então a gente calcular a área total. A área total nada mais é que 2 vezes a área da base, que a gente sabe que a área da base é raiz de 3, mais a área lateral, que é 36. Tá aí, pessoal. Essa aqui já seria a nossa resposta. Por quê? Porque, pessoal, a gente não consegue somar número irracional, certo, com um número inteiro. Então, na verdade, essa seria a nossa resposta. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente pode deixar a resposta assim, mas eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe. Vamos supor que vocês estão fazendo uma questão... Desculpem. Vamos supor que vocês estão fazendo uma questão do Enem. E chegaram, resolveram toda a questão bonitinha, só que quando vocês vão olhar as alternativas, não tem essa resposta nas alternativas. O que pode acontecer é o seguinte, o Enem possivelmente, provavelmente, pode ter colocado em evidência a parte comum desses dois termos. Como assim? Vocês não concordam comigo que 36 e 2, ambos não são múltiplo de 2? Então, se eu quiser, ó, a gente pode botar esse 2 em evidência e tirar de cada um dos elementos.
Tira 2 do 2 raiz de 3, fica só raiz de 3. Tira 2 por 36, quando eu falo tirar 2 é dividir, né? Divide por 2 que deu 18. Professor, não entendi nada do que o senhor fez. Galera, eu nada mais fiz que a propriedade distributiva, só que no inverso dela. Ó, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, 2 vezes 18, 36, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso pode ser uma possível resposta que venha apresentar para vocês, tá? Como ainda é área, é centímetros quadrados. Provavelmente, o Enem daria essa resposta nas alternativas, não a anterior. E daí a gente só tem que fazer essa adaptaçãozinha que eu acabei de fazer aqui. Tá aí, pessoal, mais uma questão resolvida. Calculamos o volume e a área total para um prisma triangular regular. O que acharam, galera? Gostaram? Eu espero que sim. Antes da gente terminar, quer dizer, tá longe de terminar, eu quero fazer mais um exercíciozinho de prisma para a gente fixar bem. Tudo bem? Vem comigo então para o próximo. Beleza, galera. Agora essa questão vai ser bem rapidinho, bem simples. O que eu quero que a gente faça aqui? Que a gente calcule a área total e o volume desse cubo. Olha que maravilha, pessoal. O que é o cubo mesmo? O cubo foi a figura que a gente estudou na aula passada também, tá? Ele é um prisma quadrangular regular, só que além das bases serem iguais, todas as faces são iguais. Então ele tem exatamente todas as medidas iguais. Se eu disse que essa aresta é 5, essa aqui é 5 e a altura dele também é 5, tá? O prisma, ele nada mais é, o prisma não, o cubo ele nada mais é que o caso especial do prisma, tá? Ele é um prisma quadrangular regular que tem todas as faces iguais. Tranquilo, pessoal? Então vamos agora, sem mais demandas, calcular o seu volume e a sua área total. Bom, para a gente calcular o volume, nós sabemos, né, que como ele é um prisma, a gente sabe que é a área da base vezes a altura. Tranquilo, né? Só que agora, olha o detalhe, pessoal. Vamos fazer aqui embaixo. A gente sabe que a área da base de um cubo nada mais é que a área de um quadrado, certo? Essa figura que nós temos aqui, ó, nada mais é que um quadrado. Eita, saiu tudo errado, tá? Ela nada mais é que um quadrado. Bom, então a área da base de um cubo nada mais é que a área de um quadrado. Só que a gente sabe que a área do quadrado nada mais é que lado ao quadrado, não é verdade? Tá ali, ó. Basta a gente fazer lado ao quadrado, que é bem fácil. 5 ao quadrado, 25. Mas eu não vou fazer esse cálculo agora, eu vou deixar essa informação aí. Por quê? Vamos voltar para cá. O volume, então, pessoal, de um cubo, nada mais é que a área da base vezes a altura. Só que a área da base a gente já descobriu que é lado ao quadrado, porque a nossa base é um quadrado. Mas quem que é a altura do cubo? A altura do cubo nada mais é que outro lado, não é verdade? Esse 5 aqui não é um outro lado, então a gente pode chamar a altura de lado também. Agora, olha que interessante, o volume do cubo nada mais é que lado ao quadrado vezes lado na 1, lado ao cubo. E, pessoal, eu acabei de demonstrar aqui para vocês o volume do cubo. O volume do cubo ele acaba tendo uma fórmula específica, que vocês já perceberam que a gente nem precisa decorar ela, mas é uma fórmula bem lógica. O volume do cubo nada mais é que fazer lado ao cubo. Opa, volume do cubo, lado ao cubo. Agora, olha que interessante. Por que quando a gente pega um elemento e eleva na potência 2, a gente chama de elevar ao quadrado? Porque, pessoal, sempre que a gente está elevando algo ao quadrado, a gente está calculando a área de um quadrado. Olha que interessante. Como assim, professor? Se tu pegou 3 ao quadrado, tu está fazendo a área de um quadrado lá do 3. Olha que bonito. Por isso que quando a gente eleva algo ao quadrado, quando a gente leva algo na potência 2, a gente chama de elevar ao quadrado. E agora, olha que interessante. E por que quando tu eleva algo ao cubo? Ou melhor, por que quando a gente eleva algo na terceira potência, a gente chama de elevar ao cubo? Porque tu nada mais está fazendo do que calcular o volume de um cubo. Eita, deu uma bugadinha. Tá aí, nada mais está fazendo do que calcular o volume de um cubo. Olha que interessante, não é, pessoal? Só uma curiosidade, não é algo que a gente precisa saber. Beleza, vamos seguindo então. Beleza, pessoal. Então agora ficou fácil e é só a gente calcular o volume do nosso cubo. E o volume do cubo, então, nada mais é que lado ao cubo, e o nosso lado é 5, né? Basta a gente fazer 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, isso aqui dá 125, como é volume, né? Centímetros cúbicos. Tá aí, resolvido, pessoal. E esse aqui é o volume do nosso cubo, muito fácil, muito simples. E ainda de partida, vocês acharam ali, vocês descobriram qual que é a fórmula para volume de um cubo em específico, que fica muito mais fácil de resolver aplicando essa outra fórmula. Bem tranquilo, não é verdade, galera? Agora o que a gente tem que fazer? Calcular a nossa área total. Beleza. Como é que a gente calcula, então, a área total
de um cubo. Pessoal, a área total de um cubo nada mais é que a área de um prisma, ou seja, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Bom, a área da base a gente já sabe que é lado ao quadrado, né? Então, o que a gente tem que fazer? Saber qual que é a nossa área lateral. E aí, quem que será que é a nossa área lateral de um cubo? Vamos dar uma olhada no software para ver o que está acontecendo? Beleza, galera. Olha o que eu fiz então. Eu trouxe aqui o nosso cubo para o nosso software e agora a gente vai dar uma olhada. Bom, se a gente olhar bem de cima, né, o cubo, a área superior dele é um quadrado, a área inferior dele também é um quadrado. Mas agora olha interessante, a área lateral do cubo também é um quadrado. Então, isso que é o interessante, que todas as áreas vão ser exatamente iguais. Mas agora eu quero saber quem é a minha área lateral. Vamos fazer uma planificação dele rapidinho? Ah, olha que coisa bonita. É muito bonito nesse software. Ali, ó. Eu fico sempre impressionado. Vamos dar uma olhada de perto aqui. Aqui tá show de bola. Pessoal, olha que coisa bonita. Quem que é na nossa área total de um cubo? Nós temos aqui de área lateral, ó, essa base superior, essa base inferior. Nós temos 4 faces quadrangulares, todas iguais. E o detalhe, né, que todos os quadrados aqui são iguais, na verdade? Então, vamos voltar agora para nossa questão para a gente terminar ela. Beleza, galera? Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a área lateral de um cubo nada mais é que 4 vezes, deixa eu melhorar aqui, 4 vezes a área do quadrado. Não é verdade? Porque a gente tem 4 faces, né? 4 faces, vamos dar uma pitadinha aqui, como sempre. Nós temos 4 faces todas iguais, né? E essa que seria uma face lateral, que é o quadrado. Mas beleza, como que a gente calcula essa área lateral? Galera, a área do quadrado, a área lateral, vai ser 4 vezes o quê? Lado ao quadrado, porque essa é a nossa área lateral. Bom, então isso quer dizer que a nossa área total nada mais é que 2 vezes a área da base. A área da base a gente sabe que é lado ao quadrado, está aqui, né? E quem que é a área lateral? 4 vezes L ao quadrado. E olha que interessante, pessoal, a gente pode muito bem dizer que a nossa área total nada mais é que 6 vezes lado ao quadrado. Olha que bonito, pessoal. E nós achamos agora uma fórmula específica para calcular a área total de um cubo. E o detalhe, galera, é que isso aqui é muito lógico. Pensa no dado. O dado é um cubo. Nós não temos faces numeradas de 1 a 6. O que isso quer dizer? Que nosso dado ele tem 6 faces todas iguais. 6 faces quadradas, ou seja, 6 vezes lado ao quadrado. E agora ficou muito fácil. Se a gente quiser calcular qual que é a nossa área total, a área total nada mais é que 6 que multiplica 5 ao quadrado. Vou botar a resposta aqui no lado, tá? Nossa área total é igual 5 ao quadrado, ele é 25, 25 vezes 6, isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 5 é 30, fica 0, que vai 3, 6 vezes 2 dá 12, com mais 3, 150, e como a gente está falando de área, né, 150 centímetros quadrado. Está aqui resolvido, e essa é a nossa área total desse cubo específico. Tá aí, pessoal. Deixa eu só melhorar aqui. Tá ruim, mas vocês entenderam. Galera, tá aqui então, a gente conseguiu achar a nossa área total. A nossa área total... Ai. Ah, sim, tá, paciência. Aí não. Aí, agora sim. Pessoal, então a gente conseguiu achar a nossa área total e o volume de um cubo e ainda achamos uma forma específica para o cubo, tá? A gente não precisa decorar essas fórmulas, mas claro que é válido a gente ter anotado porque elas facilitam mais nossa vida, tá? Então, para achar um volume do cubo, nada mais que lado ao cubo. Para achar a área total do cubo, 6 vezes lado ao quadrado, porque tem 6 fases quadradas. Tudo bem, galera? Agora vamos então para o nosso último exemplo, que vai ser um exemplo sobre prisma. Daí a gente acaba a aula, eu prometo. Então, vem comigo. Beleza, galera. Chegamos aqui então no nosso último exemplo, que vai ser calcular a área total e o volume de um cilindro. E olha que interessante, pessoal. Esse cilindro que a gente trouxe aqui, ele tem para nós um raio de 2 centímetros e altura de 6 centímetros. Galera, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que eu trouxe junto desse vídeo o cilindro, porque o cilindro e o prisma ele tem algo em comum, que as fórmulas de área total e volume são exatamente as mesmas. O que muda é a figura da base. Agora, nossa base ela é um círculo, e a gente sabe calcular a área de um círculo. Então, vamos primeiro calcular o volume. Para a gente calcular o volume de um cilindro, basta a gente aplicar a mesma fórmula que o volume de um prisma, ou seja, a área da base vezes a altura. É essa a ideia. Vamos começar então calculando a área da base. Pessoal, a área da base nada mais é que a área de um círculo, certo? E a gente sabe qual que é a área de um círculo. Nós aprendemos na geometria plana. Para calcular a área de um círculo, nada mais é que
πr ao quadrado. Tá aí, galera. Essa é a fórmula para calcular a área de um círculo. Agora, vamos calcular essa área. Então, a nossa área da base vai ser igual a π, que multiplica o raio ao quadrado. Quem que é o raio? Está ali, ó. O raio é 2 centímetros, 2 ao quadrado. Lembrando que o nosso raio, tá, pessoal, nada mais é que a medida que sai do centro do círculo e chega até uma extremidade. Moral da história, a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, então nossa área da base é 4π. Não podemos esquecer dos centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. Daqui, achamos, então, a área da base do nosso cilindro. Agora, vamos calcular o seu volume. Pessoal, o volume de um cilindro nada mais é que a área da base, que é 4π. Tudo isso que multiplica a altura, que está ali, ó. A nossa altura do cilindro é 6. Moral da história, o volume é 6 vezes 4, 24 π centímetros cúbicos. Tá aí, pessoal. E percebo que o π ele só vai acompanhar, a não ser que a questão diga que π é igual a 3 ou 3,14, e daí a gente faz a possível arredondamento, tá? Ué, peraí que eu quero deixar isso aqui bonitinho. Agora sim. Beleza, galera? Então, já perceberam que calcular o volume de um cilindro é muito fácil, não tem mistério nenhum. Agora, vamos então calcular a área total de um cilindro. E a gente sabe que a área total de um cilindro nada mais é que 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Está aqui, ó. A minha base superior, que é essa circunferência daqui, é a mesma que a base inferior, que é essa circunferência aqui de baixo. Então, nós temos duas bases iguais. E essa base ali, a gente já tem a resposta, que é 4π. Quem que falta de calcular aqui? Falta a gente descobrir quem que é a tal da área lateral. E para isso, pessoal, a gente vai vir para um momento lúdico. Então, vem comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Deixei minha câmera um pouco maior porque eu quero que vocês me enxerguem muito bem agora. Porque eu quero fazer uma demonstração para vocês da área lateral de um cilindro. E para isso eu trouxe um objeto muito importante para a nossa vida. O rolo de papel higiênico. Olha que maravilha. Claro que aqui eu já gastei todo ele porque eu precisava do rolo de papel higiênico para a gente poder usar. É um material muito importante para a nossa vida, não é verdade? Pessoal, por que eu trouxe esse rolo, o finalzinho do rolo de papel higiênico, para a nossa aula? Isso aqui nada mais é que a área lateral de um cilindro. Por que ele só é a área lateral? Porque, olha só, as bases, ó, a base eu já tirei. A base inferior eu já tirei e a base superior eu já tirei. Então, olha que maravilha, esse é o melhor objeto para a gente representar a área lateral de um cilindro. Essa é a área lateral de um cilindro. Bom, professor, mas o que são esses riscos? Você consegue ver, né, que está vermelho aqui em cima. Quem que seria essa parte vermelha aqui? Nada mais é que o círculo, tá? Eu trouxe aqui o contorno de um círculo. E a gente já sabe que o contorno, né, se eu quiser calcular só essa parte vermelha, eu estaria calculando o comprimento de um círculo. E a gente aprendeu lá na aula de geometria plana que o comprimento de um círculo nada mais é que 2πr, tá? Quem não decorou, ainda decore, porque é muito importante. O comprimento de um círculo é 2πr. Então, se eu quiser calcular o tamanho dessa linha em vermelho, basta eu calcular 2πr. E quem que é essa parte preta aqui? Pessoal, essa parte preta nada mais é que a altura do cilindro. Se eu botar uma régua aqui do lado, eu posso calcular a altura do nosso cilindro. Agora agora a gente vai para a parte lúdica. O que eu vou fazer? Eu vou cortar exatamente nessa linha. Então vem comigo. Exatamente não, porque eu sou muito ruim no corte, mas eu vou tentar fazer o mais reto possível. Tá, já dei uma cagadinha aqui, mas ninguém vai perceber. Aí, beleza, pessoal. Tá? Tá aqui o nosso cilindro. Agora que vem a parte mágica, a parte lúdica bonita. O que eu vou fazer com essa minha área lateral? Eu vou abrir ela e a gente vai ver que figura formou. Olha que bonito, peraí que tá bem fechado. Olha que bonito, pessoal. Que figura essa aqui? Olha só, tá bem perto. Galera, isso aqui nada mais é que um retângulo, não é verdade? Deixa eu abrir bem isso aqui, deixa eu dar uma desamassada, né? Porque ele ficou tanto tempo naquele formato que ele tende a ficar no formato que ele sempre esteve. Tá aqui, galera. Olha que bonito. Nós temos exatamente a área de um retângulo. Então, galera, a gente consegue calcular essa área lateral. Como que a gente calcula a área lateral? Simplesmente fazendo a área da base, simplesmente fazendo base vezes altura, porque ele é um retângulo. Mas agora, olha o bonito, quem que é a minha altura? A altura nada mais é que a altura do cilindro. E quem que é a base?
Olha só que bonito, galera. A base nada mais é que a nossa linha em vermelho. E quem que era a linha em vermelho? O comprimento do nosso cilindro, o comprimento do círculo. Então, pessoal, eu vou demonstrar agora para vocês qual é a fórmula da área do nosso cilindro. Ah, não, galera, essa aula está muito boa. Convenhamos, está muito boa. Você tem que deixar um like, porque essa eu estou merecendo. Mas vamos ir comigo, vamos voltar agora. Beleza, galera. Agora a gente vai terminar essa demonstração que eu acabei de fazer. Ó. Tá aqui, ó, papelzinho ainda, mas vamos demonstrar. Agora, quem que é então a nossa área lateral? A gente já descobriu, né, que a área lateral nada mais é que a área do retângulo, certo? Então a gente sabe que é base vezes altura, tá? Mas quem que é a nossa base, pessoal? Tá aqui, ó, a base. Vamos fazer uma maneira diferente, ó. Vamos fazer o desenho aqui, ó. Esse daqui, não, ficou um quadrado, eu quero um retângulo. Esse aqui é o meu papel cortado, certo? Essa parte de vermelho aqui, ó, que eu estou dizendo para vocês, essa linha de vermelho é o comprimento da minha circunferência, que nada mais é que essa linha aqui, ó. Tranquilo, né? E quem que é a nossa altura? A altura, pessoal, é essa medida aqui, ó. Essa, então, é a nossa altura. Detalhe que a altura a gente já sabe que é 6, certo? E quem que é o comprimento? Não vou botar 6, eu vou botar h. A altura é o h, tá? É o h do cilindro. E quem que é a base? Galera, essa linha em vermelho nada mais é que o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência nada mais é que 2πr. Moral da história, quem que é a nossa área? A área desse Quem que é a área desse retângulo, que é a área lateral do cilindro? Nada mais é que 2πrh. Olha que bonito, pessoal. Essa daqui nada mais é que a fórmula para a área lateral de um círculo. E se você não quiser pensar nessa aplicação que eu mostrei aqui, você simplesmente precisa saber decorar essa área lateral. Essa área lateral é importantíssima e precisa estar no resumo de vocês, tá? Vocês precisam ter ela como resumo, porque ela é muito importante. Então, galera, eu acabei de demonstrar aqui para vocês ao vivo a área lateral de um cilindro. Olha que coisa bonita. O que a gente tem que fazer agora? Agora é só a gente se divertir e calcular a nossa área lateral. Quem que é, então, a área lateral? Ela é 2 vezes o π, vezes o raio, que o raio a gente sabe que é 2, vezes a altura, que é 6. Olha que barbada. A nossa área lateral desse cilindro é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24 π centímetros quadrados. Agora é só a gente calcular, então, a nossa área total. Está ali. A área total vai ser 2 vezes a área da base. A área da base está ali embaixo, é 4π. Tudo somando a nossa área lateral, que é 24π. E dá para nós fazer um pouco rápido aqui, né? Porque 2 vezes 4 é 8. 8 mais 24, isso aqui deu 32 π centímetros quadrados. E, pessoal, acabei de demonstrar aqui para vocês, acabei de calcular a área total de um cilindro. Não ficou bonito? Deixa eu melhorar aqui. Pá, pá. Aí, pessoal, e nós finalizamos nossa aula exatamente aqui. Olha que maravilha, pessoal. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que a aula ficou extensa, mas é porque eu demonstrei muita coisa. Aqui já foi praticamente a metade do nosso conteúdo de geometria espacial, tá? É bastante coisa, as questões elas mudam, tá? Então a gente tem que treinar bastante, certo, pessoal? Então eu conto bastante com vocês para vocês estudarem esse conteúdo, ainda mais que ele é de suma importância, tá? É um dos conteúdos que mais cai no Enem, inclusive, tá? Então, galera, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo e era isso, tá? Acho que era isso, galera. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.